Estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. O Grêmio, depois de 8 anos, tem um novo presidente. Alberto Guerra comandará o clube pelas próximas 3 temporadas. E junto dele, há uma nova geração de dirigentes que também darão a sua contribuição. É o caso do nosso entrevistado de hoje, 40 anos de idade, advogado. É um prazer receber aqui no programa de Carrinho o novo vice-presidente de futebol do Grêmio, Paulo Calef. Boa tarde, Paulo, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Cassiano, tudo bem? Obrigado primeiramente pelo convite, uma satisfação para mim, gostaria de saudar aí o torcedor do Grêmio. Vamos conversar um pouco aí sobre as coisas do nosso tricolor. Vamos sim, vamos bater papo, Paulo, e para início de conversa e para aquele ouvinte que está te escutando pela primeira vez, fala um pouco de ti, sua formação, quando começou a relação afetiva e ativa com o Grêmio, até chegar a esse momento de assumir a pasta mais importante de todas, que é a do futebol. Eu sou advogado, Cassiano, sou pai de 3 filhos, vou a jogos do Grêmio desde os meus 6 anos de idade, na companhia do meu irmão e do meu pai, e participo aí da vida política do Grêmio desde 2007. Fiquei bastante tempo afastado ali desde 2011, 2012 mais ou menos, e em torno de 1 ano e meio atrás, em conversas com o Guerra, nós começamos a trocar uma ideia, verificando que seria totalmente viável uma candidatura dele à presidência do Grêmio. Nós fomos construindo esse cenário ao longo do tempo, muitas conversas, muitas reuniões, aproximamos diversas pessoas e chegamos aí agora nessa árdua tarefa, mas também muito honrosa para nós, que é comandar o Grêmio, e vamos fazer isso aí com todo o esforço que for necessário. Sem dúvida nenhuma, e pelo que você coloca, portanto, Paulo desde muito novo participa da vida do Grêmio, se afastou um período e de 1 ano e meio para cá retornou aí com força e ênfase, ajudando o presidente Alberto Guerra quando ele ainda tinha o plano apenas de vir a ser candidato. Começaram aí a costurar essa candidatura e a planejar ela. E vocês ainda não têm 20 dias empossados em suas respectivas funções. E já devem ter percebido, mesmo que o foco das pessoas esteja na Copa, que a pressão é muito grande. O torcedor quer contratações, quer saídas. Se nesse momento a gente fizesse um exercício de expectativa versus realidade, do pouco tempo que vocês estão trabalhando, a situação financeira do clube e a dificuldade das negociações é a que vocês esperavam? Cassiano, a gente sabia que a situação financeira do Grêmio ela não era fácil, mas nós fomos surpreendidos aí com algumas situações que não haviam sido comunicadas por oportunidade dos encontros que ocorreram à época da eleição. De todo modo, nós estamos buscando equacionar essas situações deixadas pela anterior gestão e vamos seguir num caminho firme aí para a montagem de um elenco que possibilite o Grêmio a disputar as competições de 2023 numa posição que orgulhe o torcedor e que devolva ao torcedor a vontade de ir ao estádio e ver um Grêmio aguerrido, um Grêmio forte, mas um Grêmio que desempenha um bom futebol. Pois é, Paulo, troca de gestão, isso não deveria ser assim, mas acaba sendo corriqueiro. Infelizmente acaba sendo corriqueiro de se potencializar por vezes as coisas boas
e as dificuldades se não omitir, mas deixar um pouquinho de lado, não dar muita ênfase. Mas eu quero saber de ti o seguinte: historicamente, aqui no Rio Grande do Sul, o dirigente político tem um papel de destaque em um clube de futebol, com exposição que chega a ser até superior à de um governador. Ao mesmo tempo que essa figura tem um papel importante, o dirigente executivo ganhou notoriedade nos últimos anos, tendo em muitos clubes a autonomia total para comandar o futebol. No planejamento de vocês, qual será o papel do senhor e do Antônio Brum, que será o diretor de futebol? Como vai ser a rotina? Vocês vão conseguir conciliar as atividades profissionais? Cassiano, as atividades que o Antônio Brum e eu vamos desempenhar no futebol é a participação ampla em todas as discussões, gestão de pessoal, ou seja, tanto dos atletas quanto da comissão técnica e funcionários do CT, e também de interligação com o presidente Guerra e o seu conselho de administração, ou seja, levando as demandas, levando as necessidades e participando das definições que possibilitem que o dia a dia de todos os profissionais vinculados ao departamento de futebol seja facilitado. Em relação às nossas atividades profissionais, o Antônio é dentista, eu sou advogado, obviamente elas vão ter sequência em paralelo com o desempenho da função no clube, porque nós somos abnegados, nós não temos qualquer remuneração e não podemos descuidar, obviamente, das nossas atividades profissionais. Claro que as horas do dia elas vão ficar bem mais diminuídas, mas nós temos convicção que lá na frente, quando olharmos aí a nossa trajetória, vai ter valido a pena todas as horas dedicadas ao Grêmio e as poucas horas de sono. Pois é, Paulo, pois é. Muita sorte para o senhor, hein? Que pelo menos entre meia-noite e 6 da manhã o senhor consiga descansar. Mas sabemos que quando for aquele jogo de 9h30 da noite, 21h30, tem entrevista, tem saída, tem que conseguir baixar a adrenalina, o sono vem 3, 4 horas da manhã. E do que o senhor tem observado, a grande reformulação do Grêmio precisa ser no elenco dentro de campo ou antes disso precisa ajustar a estrutura, seja em equipes, aparelhos ou metodologias que dão suporte para os jogadores? Cassiano, sempre há espaço para aprimoramento de estrutura. E no Grêmio não é diferente. Mas nós contamos com excelentes profissionais para fazer essa análise e caso nós entendamos que isso seja necessário, sem dúvida, os investimentos ao longo da gestão eles vão ocorrer. Em termos quantitativos, quantos jogadores vocês pretendem contratar neste primeiro momento? Isso está atrelado a possíveis saídas? Há algo que possa ser adiantado? Em relação aos reforços, Cassiano, até para não gerar uma expectativa no torcedor, eu prefiro não fazer referência a um número determinado, mas sim, nós temos a consciência de que o elenco ele tem que ser reforçado, ele vai ser reforçado, e eu tenho convicção de que quando nós estivermos com o grupo completo, o torcedor vai se sentir contemplado ao ver o time dentro de campo. E sobre esse time e esse grupo, Paulo, como tem sido a participação do Renato no dia a dia de trabalho de vocês? E qual a sua percepção sobre ele? Vocês aí estiveram juntos no Rio de Janeiro há 2 semanas atrás, participaram aí de conversas e da renovação, da assinatura, da renovação do contrato do Renato. Estava contigo o presidente Alberto Guerra, o Antônio Brum. O que você achou dele?
Nós mantemos conversas diárias com o Renato, tem sido muito proveitoso, a relação ela foi excelente desde os primeiros contatos por telefone, depois pessoalmente no Rio de Janeiro, na oportunidade da renovação do contrato, e eu tenho convicção de que vai seguir assim, e nós vamos construir aí um caminho vitorioso para o Grêmio. Muito bem. Estamos conversando com Paulo Calef, o novo vice-presidente de futebol do Grêmio. Estamos conhecendo mais o novo dirigente tricolor e também falando aí sobre os assuntos do time, da instituição, para esse triênio que eles vão ter a responsabilidade, presididos aí pelo Alberto Guerra, de conduzir o Grêmio à sua reconstrução. Afinal, o Grêmio está voltando da Série B do Campeonato Brasileiro. E Paulo, você como torcedor certamente sofreu com 2021 e 2022 do Grêmio. O que fazer nos próximos 3 anos para que não aconteça nada parecido com o que ocorreu? O ano de 2021 e o de 22, por consequência, eles têm que ser apagados da história do Grêmio, né, Cassiano? É inadmissível que um clube da dimensão do Grêmio, com os investimentos que o clube realizou ao longo dos últimos anos, tenha passado por essa humilhação da segunda divisão. O torcedor não merece isso e certamente o nosso trabalho ao longo da gestão do presidente Guerra vai ser para recolocar o Grêmio no caminho de onde ele nunca deveria ter sido retirado, que é da disputa dos grandes títulos. E antes você falou de não falar em quantidade de jogadores, para não criar toda aquela ansiedade, aquela expectativa que os torcedores costumam ter nesses momentos. Mas sem entrar a fundo nos nomes, que fazem parte de negociações sigilosas, mas qual o perfil de contratação que o Grêmio procura? Qual será o objetivo nas competições em 2023? Perfil de reforços é aqueles que venham a crescer qualidade, obviamente. Não poderia ser diferente. Nós estamos tratando com alguns jogadores mais jovens, outros já mais testados no futebol, e nós entendemos que é justamente essa mescla que vai possibilitar nós termos um elenco equilibrado e com condições de disputar os campeonatos em 2023. E quando chegar o final de 2025, Paulo, terceiro ano de gestão de vocês, qual terá sido o legado que você, como vice-presidente de futebol do Grêmio, quer ter deixado? Nós esperamos que ao final da gestão nós tenhamos tido grandes conquistas dentro de campo e que tenhamos reestruturado a gestão administrativa financeira do Grêmio. Esse é o legado que nós vamos fazer todo o esforço para deixar, porque é o que o torcedor merece e essa sempre foi a história e a trajetória do Grêmio. Que assim seja. Paulo Calef, novo vice-presidente de futebol do Grêmio, muito obrigado pela sua atenção com o programa de Carrinho. Grande abraço, sucesso em 2023 e para finalizar, deixe um recado para a torcida tricolor. Cassiano, eu que agradeço a oportunidade de participar do teu programa. Deixo um grande abraço aos torcedores do Grêmio. Tenho a convicção de que nós vamos fazer todo o esforço possível para que o nosso elenco, o nosso time, devolva o orgulho do torcedor de ir para a arena e vibrar intensamente nos nossos jogos, e tenho convicção de que ao lado do torcedor nós vamos buscar grandes objetivos ao longo do ano e nas temporadas subsequentes. Um grande abraço. Valeu, grande abraço, Paulo Calef, vice-presidente de futebol do Grêmio, o convidado desta semana aqui do programa de Carrinho.